Olá, primeiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de literatura e hoje nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Antes disso, vamos revisar o que foi dado na primeira aula. Bom, na primeira aula eu falei sobre as manifestações literárias do período colonial, são elas o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, nessa ordem. Também falei sobre as condições essenciais para o florescimento de uma literatura, por exemplo, a existência de grupos de escritores atuantes, o sentimento de nacionalidade, a liberdade de expressão. Além disso, falei também sobre os principais autores de cada movimento, de cada manifestação literária do período colonial. Agora vamos começar a falar sobre o romantismo. Bom, o romantismo foi a primeira literatura genuinamente nacional, foi um movimento anticolonialismo e anti-lusitano, uma arte produzida por e para uma nova classe dominante. Que classe era essa? A burguesia. E o objetivo era difundir valores da burguesia. Que tipos de valores eram esses? Sentimento, espiritualidade e nacionalismo. Os principais traços do romantismo são subjetivismo, valorização do indivíduo por meio da expressão do eu, maior liberdade formal, regras menos rígidas na composição artística, predomínio da emoção, nacionalismo, que é o patriotismo, idealização da mulher e da natureza, escapismo, passado, sonho, natureza e morte, era uma forma deles escaparem da realidade que eles não gostavam nem um pouco, e originalidade, apego à cultura popular. Então aqui há os principais traços do romantismo. Eu trouxe 3 textos para ler com vocês e a gente poder identificar nesses textos esses traços, alguns desses traços. O primeiro texto: seria estranho que, nesta época, a liberdade como a luz penetrasse por toda parte, exceto no que há de mais nativamente livre no mundo, as coisas do pensamento. Destruamos as teorias, as poéticas e os sistemas. Derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Não há regras nem modelo. Esse trecho é de um texto de Victor Hugo e aqui, gente, o autor expõe sua teoria de drama romântico e pretende que essa liberdade iluminada também alcance a literatura. Ao rejeitar regras e modelos, o autor opõe-se a conceitos estéticos clássicos. As regras, diferente de como era lá no arcadismo, devem ser menos rígidas. Vamos então ao segundo texto, que vai falar um pouco também sobre esse traço do romantismo. Segundo texto. Vamos lá com a leitura. Gosto de escrever de um jeito, não retocando o que escrevo. Pois bem, ele, o embaixador, é capaz de devolver-me um memorando e dizer-me: está bom, mas é preciso revê-lo. Encontra-se sempre uma expressão melhor, uma partícula mais justa. Tenho então vontade de mandá-la ao diabo. Gosta dos pontos e das vírgulas muito direitinhos em seus lugares. É inimigo encarniçado de toda transposição, o que me escapa com frequência. Bom, gente, nesse fragmento o autor deixa claro que não se importa em seguir regras de composição gramatical. A expressão dos sentimentos, sem nenhuma interferência racional e com regras menos rígidas, era um dos princípios mais fortes do romantismo. E foi por isso que eu trouxe aí 2 textos para falar sobre essa característica do romantismo. A última leitura vai falar sobre a idealização, a leitura que vocês podem encontrar aí uma das características do romantismo, que é a idealização. Inteligente, mais submissa, sensível, mais pudibunda, exaltada, mais contida, bela e vaidosa, mais fiel aos princípios da moral e do dever. A brasileira é filha que nunca e nunca se desprende todo dos seus pais, esposa que sempre zela o amor e ainda mesmo desamada honra por sua honra o nome do seu marido.
E mãe, falta palavras para sublimá-la. Mãe é além do apogeu, o infinito na imaginação da ternura, das fraquezas e das indulgências, em uma palavra do insondável abismo de amor pelos filhos. Esse trecho é de um texto do Joaquim Manuel de Macedo. A imagem corresponde ao modelo de mulher-anjo criada pelo autor. A idealização, princípio que também caracteriza a estética romântica, não se limita à natureza. Então, a idealização também ocorre por meio da caracterização da mulher. O romantismo ele é dividido em poesia e em prosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na poesia, nós temos 3 gerações. A primeira geração, conhecida indianista ou nativista, teve como principal preocupação a criação de uma expressão poética nacional que ganharia forma com a valorização do índio e a utilização da cor local. O principal e mais importante autor da primeira geração da poesia foi o Gonçalves Dias. A segunda geração, conhecida como ultrarromantismo, voltaram-se para os próprios sentimentos, criando uma poesia cujo traço principal era um exagerado arrebatamento sentimental. Então, os poetas dessa segunda geração voltaram-se para os próprios sentimentos. Aqui estão os principais autores da segunda geração da poesia: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Fagundes Varela, apesar de ele estar classificado como na segunda geração, ele faz parte aí de uma transição da segunda para a terceira geração. O condodeirismo é a terceira geração, conhecida como a terceira geração. Os autores dessa época, dessa terceira geração, os poetas, manifestaram-se contra as mazelas sociais. A poesia dessa geração foi um instrumento de uma grande injustiça social, de luta contra uma grande injustiça social, que foi a escravidão. O principal e mais importante autor da terceira geração de poesia do romantismo foi o Castro Alves. E aí, vamos falar de cada geração dessa e de seus autores. Vou falar aqui, eu trouxe aqui para falar sobre o Gonçalves Dias, que foi o principal autor da primeira geração da poesia. Características da obra de Gonçalves Dias: indianismo, imagem idealizada do índio brasileiro com o intuito de reafirmar princípios de nacionalidade, originados no processo de independência em 1822. Então, a figura para representar o povo brasileiro não poderia ser outro a não ser o índio. Então, nesse caso aqui, eles vão idealizar a imagem do índio. Poesia da natureza. Gonçalves Dias representa a natureza em seus poemas como declaração de princípios nacionalistas e como manifestação da presença de Deus. Romantismo. A obra de Gonçalves Dias apresenta, acima de tudo, um caráter romântico, que se manifesta na expressão do sentimento amoroso, na qual a natureza também desempenha um papel importante. Já sobre a segunda geração, eu vou falar sobre as características da obra de Álvares de Azevedo. Ultrarromantismo, exagero na expressão das emoções. Deixa eu voltar aqui. Exagero na expressão das emoções, que cria uma visão sofrida, dolorosa, melancólica e pessimista da vida, para a qual a única solução parece ser qual? A morte. A imagem feminina, mulher concebida como entidade inacessível, associada à ideia de amor platônico, realizável apenas no plano espiritual. Escapismo, fuga da realidade, caracterizada pelo saudosismo, ou seja, pela saudade da terra principalmente, pelo intimismo ou pela recusa da vida. Atmosfera noturna, momento especial para a manifestação do eu lírico, associada ao sonho ou às forças malignas dentro do homem, ou seja, o satanismo. Dor e riso, capacidade do artista romântico de rir de si mesmo e da própria dor.
Agora, sobre a terceira geração da poesia, eu vou falar sobre as características da obra de Castro Alves, que foi o principal autor dessa terceira geração. A terceira geração romântica brasileira, a qual Castro Alves pertence, se caracteriza pela crença no poder de transformação social da palavra e da poesia, simbolizada pelo condor, ave andina que voa livre e elegante em alturas elevadas. É por isso o nome de condoteirismo. A marca mais forte da poesia social de Castro Alves é a apologia da liberdade, que conduziu o poeta à luta pela abolição da escravatura no Brasil. Um dos poemas mais representativos dessa tendência libertária da poesia de Castro Alves é O Navio Negreiro, Tragédia no Mar, no qual o eu lírico manifesta sua revolta contra a escravidão. A poesia amorosa de Castro Alves distingue-se do romantismo convencional, pois trata a mulher de forma mais física e sensual. Então veja que lá na primeira e na segunda geração, a mulher vai ser idealizada, mas vai ser mais um plano espiritual. Aqui não, mais física e mais sensual. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre a prosa romântica. A prosa romântica, ela é dividida aí e em especial por alguns autores. Eu vou começar com um dos mais importantes, que é o José de Alencar, e sobre como a obra dele é dividida. Para quem não lembra, a prosa são aqueles textos escritos em linhas contínuas e paragrafação. Vamos lá. A obra do José de Alencar é dividida em romance indianista. O principal objetivo era elevar o índio à condição de herói. Romance histórico. Então, o principal objetivo era transmitir valores por meio de fatos históricos. Romance regionalista, revelar as paisagens, os costumes e as histórias do interior do país, auxiliando a consolidação de nossa identidade nacional. E o romance urbano, revelar costumes da elite brasileira por meio de histórias de amor. Bom, José de Alencar foi um dos artistas mais envolvidos com a formulação de um projeto de cultura nacional. O escritor produziu obras ficcionais ambientadas em diferentes tipos de espaço e momentos de nossa história, que podem ser divididas da seguinte forma, como eu já falei, o romance indianista. O indianismo criou propositadamente uma alegoria dos atributos e qualidades da raça brasileira, como forma de reforçar a identidade nacional. O romance histórico, a arte deveria ser pedagógica, didática, um instrumento de formação de massas. Em seus romances, Alencar se baseava em fatos históricos para transmitir valores ao público leitor. Romance regionalista. Alencar criou um amplo painel de narrativas ambientadas em várias regiões do interior do país. Romance urbano, a elaboração de um retrato da sociedade brasileira, ainda em processo de urbanização, mereceu também a atenção de Alencar. Então vamos lá citar algumas obras do José de Alencar. O indianismo, nós temos a obra muito conhecida, que é Iracema, certo? Uma das mais conhecidas é Iracema, mas tem também o Birajara. Enfim, tem outras obras que vai aqui explorar a imagem do índio e reforçar a identidade nacional. Romance histórico. Tem também uma obra chamada As Minas de Pratas, que vai falar também um pouquinho sobre história. Então, aí nesse romance, no romance As Minas de Prata, ele utiliza de maneira pedagogicamente um instrumento de formação de massas para transmitir valores ao público leitor. Já o romance regionalista, a gente vai ter O Tronco do Ipê, entre outros, e o romance urbano temos Senhora, Lucila, também, entre outros romances. Vocês podem tirar lá no colégio quando a gente voltar. Tem muitos livros do José de Alencar, mas também tem acervos e eles são muito acessíveis nas livrarias do Ceará.
Para finalizar, vou falar sobre os outros autores da prosa romântica, não menos importantes, eles são também muito importantes para a literatura romântica brasileira. O Manuel Antônio de Almeida, com sua obra Memórias de um Sargento de Milícias, Bernardo de Guimarães, com sua obra A Escrava Isaura, Visconde de Toné, com sua obra Inocência, e Franklin Távora, com a sua obra O Cabeleira. Bom, gente, a nossa aula de hoje acabou. Como eu disse, eu estarei no chat caso vocês ainda tenham alguma dúvida. A atividade dessa vez vai ser no livro. Leiam também o material de vocês. Tudo que eu trouxe aqui foi um resumo só do romantismo no Brasil, sobre as características, mas é muito importante vocês lerem o material de apoio, leiam também os textos e tentem identificar essas características do romantismo no texto. Por exemplo, identificar se o texto apresenta a idealização da mulher ou se está idealizando a natureza, se as regras realmente são menos rígidas comparadas ao arcadismo. Faça também uma comparação do arcadismo, que foi a manifestação literária anterior, e busque então conhecimento. Então, leitura é muito importante na literatura para que vocês possam entender melhor como aconteceu o romantismo no Brasil. Um beijo, um abraço e até logo, galera!